Meus irmãos, eu quero frisar o versículo 8, Gênesis 22, versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Então, irmãos, nós iremos meditar nesta manhã no texto de Gênesis 22, de 1 a 19. Queremos falar sobre uma porção da palavra de Deus que eu julgo muito importante. É provável que ninguém esteja ouvindo esse texto pela primeira vez. É um texto muito conhecido. Até mesmo quem não crê na Bíblia, quem não é cristão, quem não tem uma Bíblia em casa, ou até tem, mas não lê, conhece pelo menos um pouco dessa história. Mas será que elas conhecem o significado dessa história? Será que nós conseguimos, todas as vezes que lemos esse texto, tirar as mesmas lições? Ou as principais lições que nós podemos enxergar aqui? Meus irmãos, eu creio que cada um de nós já foi provado por Deus nas mais diferentes situações. Mas nunca fomos provados de maneira que o for Abraão. Isso porque Deus nunca pediu para nenhum de nós sacrificar um de nossos filhos. Esta foi a maior prova na vida de Abraão. Deus pediu seu único filho. Então, só lembrando um pouco da história de Abraão, Deus pediu muitas coisas para Abraão. Talvez o primeiro pedido que nós lembramos que Deus fez a Abraão foi para ele sair da casa dele. Sai da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar que te mostrarei. E a partir deste primeiro pedido registrado na Bíblia que Deus fez a Abraão, Deus fez muitos outros pedidos a Abraão. Só que esse é o pedido mais difícil de Abraão realizar. Então, ou seja, eu tenho certeza que cada um de nós já foi provado por Deus em diversas áreas da vida. Mas nós nunca fomos provados por Deus ao ponto de Deus pedir para que nós devolvamos, para que nós sacrifiquemos o nosso filho a Ele. E foi justamente este o pedido que Deus fez a Abraão neste texto de Gênesis capítulo 22. Deus pediu a Abraão que Abraão devolvesse o seu filho Isaque, o filho da promessa. Apesar de toda a fé e obediência de Abraão, ele não é o personagem mais importante nesse texto. Eu sei que muita gente, com muita sinceridade e honestidade, quando lê esse texto, pensa que Abraão é o personagem principal deste relato. Não é verdade, não é, irmãos. Não é Abraão, não é Isaque. O personagem mais importante neste relato é o grande e poderoso Deus. Aliás, não é só neste relato. Até mesmo onde o nome de Deus não aparece, até mesmo em situações que as pessoas não conseguem enxergar Deus, Deus continua sendo a pessoa mais importante. Se você for ler o livro de Esther, você não vai encontrar o nome de Deus nenhuma vez neste livro. Mas você vai perceber Deus presente no livro, desde o começo até o fim. Deus é o personagem mais importante em qualquer história, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. E aqui não é diferente. Então, ou seja, quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui a pessoa de Abraão, nós vemos aqui a pessoa de Isaque, nós encontramos aqui os servos de Abraão, nós encontramos aqui o anjo, nós encontramos aqui um carneiro, mas a pessoa mais importante, o personagem mais importante desse texto, como sempre tem que ser, é Deus. É a pessoa de Deus. Meus irmãos, neste texto, em especial, Deus
se revela como o Deus da completa provisão. Completa provisão. Completa provisão por quê? Porque ele provê fé para Abraão, ele provê um substituto para Isaac permanecer vivo, e ele provê um sacrifício para nós vivermos eternamente. Então, se você olhar com cuidado para esse texto, você vai perceber Deus trabalhando em favor não só de Abraão, não só de Isaac, mas você vai perceber Deus trabalhando em favor de cada um de nós que somos filhos dele hoje. Você tem que olhar para esse texto e perceber você presente neste texto aqui também. Então, ou seja, existe aqui uma tríplice provisão de Deus. A provisão de Deus alcança Abraão, dando fé para ele. A provisão de Deus alcança Isaac, providenciando um substituto para que ele permanecesse pelo menos alguns anos vivo. E Deus também provê um sacrifício para que eu e você vivêssemos eternamente. Então vamos olhar para esse texto e vamos aprender essas três principais lições nesta manhã. Irmãos, a primeira lição se encontra nos versículos 1 a 6. Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 6. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Meus irmãos, o que nós encontramos nesses primeiros 6 versículos é a provisão de Deus, ou seja, Deus providenciando fé para Abraão. Eu fico aqui pensando que as pessoas que leem esse texto pela primeira vez e veem essa atitude de Abraão com relação ao seu filho, certamente vão dizer o seguinte: esse pai não amava seu filho. Esse era um pai irresponsável. Como um pai pode fazer uma coisa dessa? Mas, meus irmãos, quando nós lembramos a história de Abraão, que começa no finalzinho do capítulo 11 de Gênesis, há muita gente que acha que a história de Abraão começa no capítulo 12, mas ela começa no finalzinho do capítulo 11 de Gênesis. Ou seja, quando nós começamos a olhar e analisar a vida de Abraão como um todo, e não só a partir do versículo 22 de Gênesis, irmãos, se formos sinceros, nenhum de nós pensaria ou pensará desta maneira acerca de Abraão. Abraão não é um pai irresponsável. Abraão não é um pai que não amava o seu filho, pelo contrário, ele amava o seu filho demais. Mas Abraão foi um homem que, muito mais que amar a sua esposa Sara, muito mais que amar o seu filho Isaque, Abraão amava, acima de tudo, a Deus, porque sem Deus não existe esposa, sem Deus não existe filho, sem Deus não existe bênção nenhuma. E quando você olha para esse texto, especialmente para esses 6 versículos, você vai perceber Deus providenciando fé para Abraão, para que Abraão tivesse condições de obedecer a Deus no momento mais difícil de sua vida. Deus aparece a Abraão, Deus põe Abraão à prova, dizendo o seguinte: Abraão, toma o teu filho. Deus poderia dizer o seguinte: olha, toma o meu filho, porque tudo é meu, Isaque é meu filho também, foi eu que o criei.
e o dia que eu quiser eu tomo ele de volta. Mas olha o que Deus faz, toma o teu filho, ou seja, mexeu com o coração de Abraão, toma o teu filho e vai mais além, toma o teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Sabe o que Deus está falando? Olha, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas demais, e devolve o teu filho para mim. Eu quero o teu filho de volta. O filho que, na verdade, é meu. E você não vê Abraão aqui discutindo com Deus, indagando Deus. Não estou dizendo que ele não fez isso, mas o texto bíblico se resumiu a mostrar para nós que Abraão era um homem obediente, doendo o coração, irmãos. Eu tenho certeza, coração dolorido, sem entender certamente muita coisa. E aqui é interessante, nós não precisamos entender para obedecer. Quando dá para entender, ótimo, obedeça. Mas quando é Deus que está pedindo, mesmo que você não compreenda, obedeça do mesmo jeito. Foi justamente isso que Abraão estava fazendo. E o que é isso? Isso é fé. E de onde vem essa fé? Essa fé é Deus quem providenciou para Abraão. Mas como é que acontece isso, pastor? Qual é o papel de Abraão nisso? O papel de Abraão é a intimidade com Deus. Ele foi chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ele vai preparando, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Abraão enquanto ele preparava tudo isso para um holocausto. E alguns perguntam, pastor, onde é que estava Sara neste momento? Provavelmente dormindo. Ah, pastor, e o barulho que normalmente o homem faz dentro de casa? Será que não acordou Sara? Meus irmãos, o que eu entendo é o seguinte, Deus é um Deus completo. Se teve algum barulho, Deus providenciou para que Sara não acordasse, porque Deus tinha um plano. E o plano de Deus é perfeito. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Olha, 3 dias de caminhada. Imagina, irmãos, 3 dias, o que pode passar na cabeça de um homem que está prestes a sacrificar o seu filho? Ele poderia mudar de ideia, não podia? Ele não podia lembrar da sua esposa que ficou em casa sem saber de nada? Provavelmente sem saber de nada. Mas não, ele olhou o lugar de longe, ele fitou o lugar, é lá que eu tenho que ir, é lá que Deus está mandando eu ir, é lá o meu destino final, é lá que eu vou obedecer a Deus. Ele viu o lugar de longe, então disse aos seus servos, olha que algo impressionante, o que ele disse aos seus servos? Olha, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Voltaremos. Ele não fala voltarei. Voltaremos. Verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Ou seja, irmãos, Isaque, que é um tipo de Cristo, Isaque está aqui levando a própria lenha sobre as costas. Aquilo que figuradamente vai servir, ou serviria para poder sacrificá-lo, ou serviu para sacrificá-lo, ele está levando sobre as costas. Você se lembra de quem aqui? Do nosso Cristo. O nosso próprio Cristo. Ele não abriu a sua boca. Ele está caminhando ali, sabe fazendo o quê? Da mesma forma que Cristo confiou plenamente no Pai, Isaque confia plenamente no seu pai. Daqui a pouco ele vai fazer uma única pergunta. Quando o seu pai responde, ele se cala até o fim, confiando no pai. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, a primeira lição que nós aprendemos é de que Deus, sendo um Deus da completa provisão, ou seja, Ele provê para nós tudo aquilo que nós precisamos,
no tempo certo, na hora certa, do modo certo, no lugar certo, tudo. Neste primeiro momento, o que ele faz? Ele providenciou fé para Abraão. Homem nenhum, por si só, conseguiria fazer o que Abraão fez. Isso aqui não é falta de amor, não é irresponsabilidade, não é insensibilidade, isso aqui é confiança em Deus. Não é à toa que nós lemos o texto lá de Hebreus capítulo 11 que fala sobre isso, porque Abraão cria que Deus era poderoso para que, se fosse necessário, ressuscitar o seu filho Isaque, o que figuradamente aconteceu, que é o que está lá no texto de Hebreus 11. Então, em primeiro lugar, Deus providenciou fé para Abraão. Aliás, não é só para Abraão. Essa fé que você e eu temos é providenciada por Deus também. E se você e eu não temos mais fé, no sentido aqui de qualidade, não temos mais fé, é porque nós não estamos fazendo o devido uso dos meios de graça que Deus coloca à nossa disposição. E certamente Abraão usou tudo aquilo que estava à sua disposição para que no momento mais difícil da sua vida, ele tivesse condições de servir a Deus, de adorar a Deus. Olha que interessante, o versículo de número 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Ou seja, pai e filho sempre juntos. Sempre juntos. Eu fico imaginando, né, os pais que estão presentes aqui, assim como eu, o orgulho que nós devemos sentir quando os nossos filhos confiam em nós, nos respeitam, querem ser como nós em muitas áreas. Por quê? Porque eles percebem que, acima de tudo, nós confiamos em Deus e nós servimos a Deus, por mais difícil que seja a nossa situação. Irmãos, tente se colocar só um pouquinho no lugar de Abraão. Ninguém aqui tem 5 filhos, né? Mas alguns aqui têm 3 filhos, e alguns, além de 3 ou 2 filhos, têm netos também. Imagina se Deus pedisse apenas um deles. Um deles. Qual seria a sua atitude? Aliás, quando Deus pede para nós devolvermos o carro para Ele, a gente já não quer. Devolver uma casa, a gente não quer. Devolver 10%. Muitos crentes têm dificuldade. Agora imagina quando Deus pede um filho. Um dos filhos. No caso de Abraão, o único filho. O filho da promessa. Aliás, lembre-se bem. Um dos motivos pelos quais Abraão também não teve dificuldade em obedecer a Deus é porque ele confiava na promessa de Deus. Ele se lembrou de que Deus havia prometido de que de Isaque sairia uma grande nação. Uma grande nação. Ou seja, Deus não sabia, Abraão não sabia o que Deus estava para fazer. Mas Abraão sabia que Deus cumpre cada uma de suas promessas. Em primeiro lugar, então, Deus providenciou fé para Abraão. Irmãos, a segunda lição está nos versículos 9 a 12. 9 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então, assim, em primeiro lugar, Deus providenciou fé para Abraão. Em segundo lugar, Deus providenciou um substituto para Isaque permanecer vivo. Um substituto para Isaque permanecer vivo. Ou seja, aí vem a pergunta:
Abraão sacrificou Isaac ou não sacrificou? Abraão obedeceu a Deus ou não obedeceu? Por quê? Porque a ordem é a seguinte: pega o teu filho, o teu único filho a quem amas, e vai-te ao monte Moriá, ao lugar que te mostrarei, e ali sacrifica, oferece o teu filho a mim em holocausto. Abraão saiu. Abraão obedeceu a Deus? Obedeceu. Abraão sacrificou Isaac? Em certo sentido, sim. Talvez seja a mesma pergunta que fazem acerca da filha de Jefité. Pastor, Jefité sacrificou a filha dele ou não? Aí existem algumas discussões. Eu creio que claramente, ali, literalmente, Jefité sacrificou e cumpriu o voto tolo que ele havia feito. Fez um voto tolo e teve que oferecer a filha dele. Ofereceu. Alguns dizem que não, mas eu não tenho dúvida. Mas, irmãos, interessante isso aqui. Ou seja, figuradamente, e por isso que é importante, irmãos, nós entendemos o seguinte, que uma das regras principais de hermenêutica bíblica, de interpretação bíblica, é de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. De que um texto mais difícil deve ser interpretado à luz de um texto mais claro. Ou seja, quando você olha Hebreus capítulo 11, o texto que a gente leu, esse texto não deixa dúvida de que Isaac foi sacrificado sim, mas figuradamente. Algo importante. Ou seja, o que nós vemos nesse texto? Nós vemos esse texto aqui, no versículos 9 a 12, de que Deus providenciou um substituto para Isaac permanecer vivo. Sabe por quê? Sabe por quê? Talvez você se lembre de uma frase que a gente coloca de vez em quando no nosso boletim. Sabe por quê? Porque neste momento, Deus não queria Isaac. Deus queria era Abraão. Era Abraão. Abraão saiu fortalecido deste evento difícil, esse pedido terrível. Saiu fortalecido, sua fé saiu fortalecida, dele ter obedecido a Deus. Ou seja, Deus tinha um plano, Deus sempre tem um plano. Não é plano B, plano C, plano D. Esse negócio de Deus ter uma carta na manga, isso não serve para Deus. Deus tinha um plano, desde o momento que Deus pediu para Abraão fazer isso lá na casa dele, Deus já sabia o que estava para fazer. E o mais impressionante é que você olha aqui, irmãos, a submissão de Isaac ao seu pai Abraão. E por que que Isaac era tão submisso ao pai Abraão? Porque Abraão, o pai de Isaac, era submisso a Deus. E Isaac olhava para o pai e falava assim: olha, este homem, meu pai, ele tem uma intimidade muito grande com Deus. Se eu quero conhecer a Deus, é só eu olhar um pouco para o meu pai que eu consigo começar a entender a Deus. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Ou seja, sabe o que aconteceu? Abraão entendia esse sacrifício como um culto de adoração a Deus. Ele levantou um altar. E se você lembra bem a história de Abraão, era assim que ele fazia. Ele era peregrino, ele não fixava residência por muito tempo. Quando Deus mandava ele saía, e onde ele chegava, ele levantava um altar e adorava o nome de Deus. Olha que exemplo maravilhoso para o seu filho. Abraão não foi um pai perfeito. Não foi um pai perfeito. Tanto é que a gente se lembra com facilidade aqui de alguns pecados graves que Abraão praticou. Mas foi um homem muito acima da média. Um homem que a Bíblia fala que era amigo de Deus. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac seu filho, deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Olha, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Ou seja, Deus tinha um plano, Deus tem um plano. Deus providenciou um substituto para que Isaac permanecesse vivo. Irmãos,
E neste momento nós estamos falando aqui do carneiro mesmo, tá, literalmente, o animal que vai aparecer mais à frente. Ou seja, alguém tinha que substituir Isaque. E é neste sentido, irmãos, que nós podemos afirmar que Abraão sacrificou sim. Por quê? Porque alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que pagar, ou seja, um sangue tem que ser derramado, senão não é sacrifício. Então, se em primeiro lugar, nós vimos aqui de que Deus providenciou fé para Abraão, em segundo lugar, nós vimos que Deus providenciou um substituto para Isaque permanecer vivo. E quem é esse substituto? Aqui no texto, é o cordeiro, é o carneiro. Mas nós temos uma terceira e última lição, que envolve ainda mais todos nós que estamos aqui esta manhã. Versículos 7 a 8, acompanhem comigo. 7 a 8. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Agora 13 e 14. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ou seja, nós percebemos aqui que Deus providenciou um sacrifício para eu e você permanecermos vivos para sempre. Ou seja, não é só Isaque, que era um tipo de Cristo. Esse carneiro também era um tipo de Cristo. Não só esse carneiro. Quando Adão e Eva pecaram, lá no Jardim do Éden, e para cobrir a sua nudez, eles pegaram folha de figueira, que sempre que o sol secava, eles tinham que trocar a folha, e Deus olhou e falou, bobinhos, não sabe nem resolver o problema que eles mesmos criaram. O que Deus faz? Deus vai lá, mata um animal, e da pele desse animal tampa a nudez definitiva de Adão e Eva, resolve o problema, aquele problema ali, naquele momento. Ou seja, irmãos, o problema do nosso pecado só Deus pode resolver. Então, ou seja, aquele animal que foi morto lá logo depois do pecado de Adão e Eva, já tipificava o nosso Senhor Jesus Cristo que viria muitos anos depois. Aí tem mais esse animal, e muitos animais que foram sacrificados. Todos eram todos tipificavam, apontavam para o grande e perfeito sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é perfeita, o plano de Deus é perfeito. Deus providenciou um sacrifício para nós vivermos eternamente. Interessante, né? Ou seja, Isaque só faz uma pergunta. Ele faz uma única pergunta. Ele diz o seguinte, eis o fogo e a lenha. Pai, até aqui está tudo normal, mas falta o mais importante, onde está o cordeiro para o holocausto? Sem cordeiro não existe holocausto, pai. Aí Abraão responde, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos, ou seja, Isaque calou-se a partir deste momento. Jeová Jirê, que é o que a gente tanto canta, né? Ou seja, Deus proverá. Deus proverá. Deus está provendo sustento para cada um de nós nessa crise terrível pela qual nós estamos passando. E não sabemos, irmãos, quando vai acabar essa crise. O que nós sabemos é que a palavra de Deus diz que o servo de Deus, o justo, ele não mendiga o pão. Nenhum de nós vai passar fome. Nenhum de nós, por pior que seja a crise, nenhum de nós vai ficar sem roupa.
Nenhum de nós. Podemos até perder o emprego, ter o salário reduzido, que é uma humilhação para muita gente, e deve ser mesmo, mas o principal não vai faltar. A palavra de Deus diz, né, que se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor continuará a cuidar de mim. Continuará a cuidar de mim. Então, ou seja, Isaac confiava em Deus, confiava no pai, porque o pai confiava em Deus também. E aí o texto diz, versículos 13 e 14, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Ou seja, tinha que ter alguém, tem que ter um substituto. E foi Deus quem providenciou um substituto para nós vivermos eternamente. E esse substituto é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, é claro, o dia que o texto foi escrito, né? No monte do Senhor se proverá. Meus irmãos, então eu gostaria que nesta manhã ficasse gravado no seu coração, na sua mente, essas verdades importantes acerca deste texto. Né? Não é apenas um texto bonito, um texto histórico, que também são, né? São bonitos, o texto é bonito e é histórico. Mas nós temos aqui a completa provisão de Deus. Por quê? Porque esse texto aqui envolve a pessoa de Abraão, a pessoa de Isaac e todos nós. Ou seja, Deus providenciou fé para Abraão, Deus providenciou um substituto para Isaac permanecer vivo, e ele permaneceu vivo até uns bons anos, depois faleceu, mas a sua alma, desde aquele dia, está com Cristo. E, finalmente, Deus providenciou um sacrifício para todos nós que cremos em Jesus Cristo permanecermos vivos. E esse cordeiro é um símbolo, aliás, é um tipo de o grande e perfeito sacrifício. E a minha oração nesta manhã é para que esta passagem da palavra de Deus ajude a você e a mim a confiarmos no Senhor, porque Deus não exige de nós aquilo que nós não temos condições de dar. Porque quando nós achamos que não temos, Deus providencia no momento certo aquilo que estamos precisando. Creia em Deus, creia em Cristo e tenha sempre uma vida de conformidade com a vontade do nosso Deus. Nós vamos nos preparando para o final deste culto. Nós vamos cantar um cântico de louvor ao nosso Deus, chamar os nossos irmãos para nos dirigirem.